Olá, mãe! Que bom estar aqui com você, partilhando tudo aquilo que bate no nosso coração de mãe e tenho certeza que bate no seu coração de mãe também. E sabe o que é importante? Porque muitas vezes a gente só conversa, mas aqui a gente conversa e reza junto. Porque o papo é bom, mas a oração é melhor ainda, não é verdade? Santifica, né, tia? Verdade, Aline. Nós vamos ver aqui na palavra, em 2 Reis 5, a história de Naamã. Eu gosto muito da história de Naamã porque ele fala dos 7 mergulhos. E eu quero te convidar mesmo a fazer cada mergulho conosco aqui, de tal forma que a gente possa pensar, porque uma família precisa de uma cura e outra precisa de outra. Mas quem é Naamã? Para a gente entender, né? Diz a palavra que Naamã é chefe do exército do rei de Arã. E ele era potente, famoso, poderoso, não é isso? Mas tinha um problema. Ele tinha lepra. Por cima de toda a sua roupa, de todo o seu poder, de toda a sua medalha, tinha a lepra. E na casa de Naamã tinha uma serva que veio de Israel, portanto, uma judia. E ele já tinha tentado os tratamentos, lembrando que a lepra naquela época levava à separação das pessoas, à rejeição, não é verdade? E aí essa serva diz para ele: meu senhor, eu conheço um homem em Israel que tem o poder de Deus e esse Deus pode te curar. E Naamã decide ir até Eliseu, o profeta, para poder se curar. E aí, primeira questão, né? Ele aceitou ser curado. Nós aqui perguntamos uma para outra aqui. Será que a gente aceita ser curada? Não é isso? Será que a gente quer? Porque tem muita gente doente que não quer a gente. Tem pessoas que vivem reclamando da mesma doença e não procura médico. Já viram isso? Tá? Naamã decidiu, se colocou a caminho. Então, a primeira coisa, você quer trazer a cura para a família? Se coloca a caminho. Segundo, Naamã traz uma carta para o rei de Israel. E nesta carta, o rei de Irã pede que o seu general seja curado. E aí o rei de Israel rasga a roupa e fala: como que eu vou fazer isso? E um servo perto dele diz: existe em Israel o profeta Eliseu que tem o poder de Deus de te curar. E o rei pede que Naamã vai até Israel, até Eliseu. E Naamã lembra que Naamã era o general, né? E ele se achava. Ele vai até Eliseu e Eliseu não o recebe. Manda o servo ir até ele e dizer o seguinte: vá até o Rio Jordão se banhar. E aqui começam os 7 mergulhos de Naamã, né? O primeiro mergulho que a gente queria trabalhar com vocês é o poder de Naamã. Ele achava que a carta do rei ia resolver, achava que um monte de medalhas ia resolver, e o profeta Eliseu nem chega lá. Sabe por quê? Queria mostrar para ele que o poder não está no homem, o poder está em Deus. Porque, na realidade, Naamã procurava em Eliseu o poder, e o poder está em Deus. Feche os seus olhos e pensa nisso. O poder não está em mim, o poder está em Deus. Mergulha nesse momento e peça a cura àquele que pode te curar. Volta para tona e vamos para o segundo mergulho, né, Camila? É onde ele teve que deixar o orgulho dele de lado, porque ele vinha de Damasco, lugar de belos rios caudulentos, e eis que veio a ordem, né, de que ele mergulhasse no Rio Jordão, que era um rio bem menos expressivo, um rio com mais impurezas, e ele precisou deixar de lado, passar por cima do orgulho dele. Isso acontece muito na nossa casa, na nossa família. Quantas vezes nós estamos paralisados, nós estamos com feridas que são frutos do nosso orgulho. Até mesmo em relação aos nossos filhos.
nós temos autoridade de pai, mas muitas vezes nós erramos como pai e precisamos virar para os nossos filhos e pedir perdão, pedir desculpa, passar por cima do nosso orgulho, para que nossas feridas sejam curadas, dos nossos filhos e outras não sejam geradas. Isso faz parte da nossa humanidade. Então, que assim como Naamã, a gente possa lutar contra o nosso orgulho para poder estancar as feridas, né? Passar por esse processo de cura. E é verdade. Eu queria te lembrar que quando ele estava lá em Harã, foi uma serva que disse para ele do profeta Eliseu. Quando ele estava diante do rei, foi um servo que disse para o rei. E agora, também, quando ele fala, não vou de jeito nenhum, né? O rio Fafá é muito mais bonito. E o servo disse, custa, né? Vá até o Rio Jordão. E ele mergulha no seu orgulho e vai até o Rio Jordão. E é interessante nesse processo porque, na realidade, ele buscava a cura da lepra. Mas para a cura da lepra chegar, nós vamos fazer o caminho. Primeiro, o mergulho do poder, o mergulho do orgulho e agora, né, Cris, o mergulho da vaidade. Exatamente, né, tia? Então, assim, ele venceu aí o poder, ele venceu aí o orgulho e aí ele venceu a vaidade e exercitando aí a ação de exercitar sua fé. Então, isso mostra que ele foi perseverante. Nesse momento, ele falou assim, eu quero. Então, ele decidiu pela cura. É isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? A gente buscar a fé, e a gente busca a fé dando sim, perseverando, como Naamã fez. Venceu o orgulho, venceu a soberba, a vaidade. Não, eu quero. O que tem que fazer agora? Então, é isso que Deus fala, né? Eu coloco o pé e Deus coloca o chão. E Naamã, ele tomou esse passo. Na vaidade, ele tirou toda aquela roupa, né? Aquela armadura de general poderoso que ele tinha. Porque para ele fazer o mergulho, ele precisava de quê? Se despir, não é isso? E ao se despir, ele volta, porque eu fico imaginando ele voltando à tona e olhando a pele e falando assim, poxa, mas tá aqui ainda a lepra. Mas dentro dele a cura já estava sendo curada. E aí, né, Aline, vem o entusiasmo, né? A Cris falou da perseverança, porque ele teve que mergulhar de novo, mas com que humor que ele mergulhou, né? Então, isso é importante, né, Cris? A perseverança tem que trazer a confiança, né, tia? Não adianta a gente perseverar e não confiar. E naquele momento a gente tem que se colocar no lugar dele. Enquanto a gente reza e parece que nossa oração não chega a Deus, né? A gente fala, pede, parece que nada está escutando. A gente teve até ontem, né, um exemplo, e a gente vê o quanto Deus vai trabalhando, como Deus foi trabalhando Naamã. Foi trabalhando ele nas impurezas dele até ele conseguir chegar ele conseguir enxergar a cura da lepra, mas ele ainda nesse momento desse mergulho ele não conseguiu enxergar. Quantas vezes você, mãe, também não enxerga que a sua lepra está sendo curada? Isso é importante a gente colocar isso para as mães. Como, né, esperar? Quando vai ser? Não está nas nossas mãos. A gente tem que entregar na mão de Deus. Então vamos relembrar? Primeiro mergulho, o poder, o segundo, o orgulho, a terceiro, a vaidade, o quarto, a falta de fé em perseverar, o quinto, o entusiasmo, o sexto, quando ele mergulha e vê que ele precisa estar junto de alguém, que não é Eliseu, que não é o rei, que não é ninguém. E o mais importante, que o problema não é a lepra. Todo o percurso dele interior foi curado. Quando ele levanta no sétimo mergulho, ele tem o mergulho da vitória, porque ele olha para a pele e a lepra não está lá. E é isso que nós gostaríamos de entrar no momento de oração com vocês, nesse mergulho, lembrando o seguinte, que muitas vezes a gente pede a cura da perna, a cura do braço, e na realidade o que precisa é a cura do coração, a cura da alma. Quero te convidar, assim como Naamã, esquecer os rios de Damasco e mergulhar no rio do Espírito Santo.
e pedir mesmo que esse rio do Espírito Santo possa trazer a cura de todo o nosso mania de poder, de controle, de achar que são coisas externas que fazem com que a gente seja uma pessoa melhor. Quero te pedir também, Senhor, a graça de curar de todo orgulho, como somos orgulhosas, como somos prepotentes, Senhor. E muitas vezes ferimos os nossos filhos com o nosso orgulho e com a nossa vaidade. Senhor, quantas vezes não chegamos perto de Ti? Quantas vezes não atingimos o coração de nossos filhos, porque nós queremos vencer com as nossas palavras? Quantas vezes, ao voltar à tona, Senhor, vemos que o nosso problema não está resolvido? Cura-nos, Senhor, da falta de fé. Dai-nos o dom da perseverança. Dai-nos o dom, Senhor, da vitória. Amém? Amém. Ô mãe, fazendo a oração, o meu coração dizia que você precisa fazer esse mergulho várias vezes, porque uma vez só a gente vai curando só a casca, mas até chegar à essência, porque Deus quer te curar, não é só do que está na superfície, mas é tudo que está no seu interior. Beijo no coração e até o próximo. Tchau. Até o próximo. Até mais.